Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson e a gente vai dar continuidade agora à nossa aulinha de Lihads. No final da última aula, a gente tinha definido o que é um paciente de alto risco e definido o que é um achado. Agora, começando a dissecar o Lihads, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer: esse achado que nós estamos descrevendo já sofreu algum tipo de tratamento ou ele nunca foi tratado? Se esse achado já sofreu qualquer tipo de tratamento, leia-se uma ressecção cirúrgica, quimioterapia sistêmica ou tratamento loco-regional, como embolização ou ablação, existem categorias específicas. A primeira categoria é que a gente chama de Lihads Treated, ou, para simplificar, LRT. Essa categoria é utilizada para toda lesão que já sofreu algum tipo de tratamento loco-regional. Agora, se o tratamento foi sistêmico, deve ser mantido o mesmo Lihads do último exame. Então, se o paciente tinha um exame anterior, com uma lesão identificada como Lihads 5, definitivamente um hepatocarcinoma, se foi realizado um tratamento sistêmico, com uma quimioterapia neoadjuvante, nesse exame ele deve ser classificado como Lihads 5, exatamente como da última vez. Porém, se foi feito um tratamento loco-regional, ele cai nessa categoria, que é o LRT, que a gente vai ver aqui na frente. Essa primeira categoria, então, o LRT. Essa categoria, porém, não define resposta ou ausência de resposta. Você está meramente dizendo que esse achado já foi submetido a algum tratamento loco-regional e você sabe disso. Existem outros critérios apropriados para avaliar se o tratamento foi bem sucedido ou não, que não são o foco dessa aula, por exemplo, o RECIST. E baseado no julgamento desses outros critérios é que vai ser definida a conduta. Um exemplo para vocês aqui: esse exame da primeira fileira foi feito no passado, o paciente tinha essa lesão que apresentou um hiperrealce na fase arterial, com um washout, foi classificado como Lihads 5, definitivamente um hepatocarcinoma. Na fileira de baixo, nós temos o exame de controle depois de um tratamento loco-regional. Se vocês compararem a primeira imagem com a segunda imagem, o pré e o arterial, vocês percebem que no segundo exame você tem menor intensidade de realce. Então, o que a gente vai fazer é classificar esse achado como LRT, indicando que é um achado que foi submetido a um tratamento loco-regional, porém isso não é o suficiente. Aplicando outros critérios, a gente vai ter que dizer se o tratamento foi bem sucedido ou não. Mas em termos de classificação Lihads, a categoria correta seria um LRT. Agora, para os demais achados, aqueles achados que não sofreram nenhum tipo de tratamento. O próximo passo vai ser definir se eles têm características de benignidade, sejam definitivamente benignas ou provavelmente benignas, ou se a gente não pode chamar ele de lesão benigna. Os achados benignos, então, eles podem ser classificados tanto no Lihads 1 quanto no Lihads 2, sendo o Lihads 1 definitivamente benigno e Lihads 2 provavelmente benignos. A lista de diagnósticos é a mesma, as doenças podem ser colocadas tanto no grupo 1 quanto no grupo 2. O que vai definir isso é o grau de certeza do médico que está laudando. Então, quando você tem todas as características diagnósticas para uma alteração benigna, você pode colocar Lihads 1. Agora, quando você acha que uma apresentação atípica, mas ainda assim está certo, praticamente certo, que é uma lesão benigna, você classifica como Lihads 2. Alguns exemplos, então, de lesões que entrariam nessa categoria seriam cistos hepáticos, os hemangiomas, as anomalias vasculares, alterações perfusionais, área de esteatose focal, fibrose confluente e cicatriz focal. A gente não vai detalhar todas essas alterações por questões de tempo, mas cada uma delas a gente vai ver ao longo de outras aulas. Lembrando uma coisa que a gente já falou antes, de acordo com o Lihads, você não é obrigado a descrever todas essas alterações benignas. Você pode, quando tem plena certeza que não tem nenhuma alteração de malignidade, classificar como um rastreamento negativo e concluir dessa forma. Isso varia de escola para escola. Existe também uma situação especial que cai dentro dessas categorias. Seria o desaparecimento inequívoco e espontâneo de um achado que vinha sendo seguido. Então, se o paciente tinha uma lesão no exame anterior, você fez essa lesão e ela simplesmente não apareceu, você está autorizado a classificar como Lihads 1. Bom, milagres acontecem. Essa é uma imagem do Papa João Paulo II, que agora é São Karol Wojtyla, e o milagre que canonizou ele foi bastante parecido. Foi uma lesão num achado de imagem que simplesmente desapareceu durante o segmento. Então, aqui temos alguns exemplos. Na primeira fileira, seria um hemangioma típico, uma imagem hipodensa que apresenta um realce periférico descontínuo nodular que tende a se homogeneizar nas fases tardias. E as três fileiras de baixo também são hemangiomas, mas que não preenchem todos os critérios clássicos. Ou eles apresentam um enchimento mais lento, ou apresentam áreas que demoram a se preencher, cicatrizes centrais. Então, no primeiro caso, que a gente tem todos os achados de imagem de um hemangioma típico, a gente classifica como Lihads 1, e nos outros casos que a gente tem convicção de que é um hemangioma, mas não tem todos os achados típicos, você pode colocar como Lihads 2, ou seja, provavelmente benigno.
Seguindo, então, depois dessas duas categorias que são benignas, definitivamente ou provavelmente, nós temos todas as outras lesões que não podem ser classificadas como benignas. Esse é um grupo maior, então. Baseado nos outros sinais que vão determinar o grau de suspensão de malignidade, é que a gente vai definir em qual categoria essas lesões vão se enquadrar. As subcategorias, então, seriam Liradis 3, Liradis 4, Liradis 5, Liradis M e Liradis 5V. Baseado em características especiais, a lesão vai ser colocada num desses grupos aqui, e todo o restante da aula a gente vai falar sobre essas categorias. Então, vamos separar já o primeiro grupo. Se a gente tem uma lesão que não pode ser chamada de benigna, mas tem características que fazem a gente pensar em malignidade, não necessariamente um hepatocarcinoma, já existe uma categoria específica, que é o Liradis M. Então, Liradis M é toda vez que você tem uma lesão que você acredita ser maligna, mas não necessariamente é um hepatocarcinoma. Geralmente, essas lesões apresentam uma ou mais características que falam contra o diagnóstico de hepatocarcinoma, mas são sugestivos de malignidade. Ou seja, você diz que você sabe que aquilo é um câncer, você acha, ou pelo menos não tem certeza que é um hepatocarcinoma, mas pode ser uma metástase, um colangiocarcinoma, alguma outra lesão maligna. Obviamente, essas lesões sempre devem ser descritas, porque elas não são benignas, e se múltiplas com as mesmas características, podem ser descritas coletivamente. Alguns exemplos, então. Lesões que apresentam realce periférico na fase arterial, lesões que apresentam realce central nas fases portal e tardia, e lesões que apresentam washout periférico. Abrindo parênteses aqui, essas três características são bastante sugestivas do colangiocarcinoma. Outras alterações seriam realce concêntrico progressivo, aparência em alvo na fase hepatobiliar, retração da superfície hepática e obstrução biliar desproporcional ao tamanho do achado. Um exemplo de imagem, então, aqui no pré a gente tem dificuldade de delimitar a lesão exatamente, e na fase arterial começa a apresentar um realce periférico que vai se acentuando nas fases posteriores. Essa lesão aqui foi classificada como Liradis M, ou seja, eu sei que isso não é benigno, eu acredito que seja maligno, mas eu não posso dizer que é um hepatocarcinoma. Então eu vou chamar de Liradis M. Essas características fizeram o radiologista pensar num colangiocarcinoma e foi comprovado que era de fato um colangiocarcinoma. Existe também uma situação especial, quando você faz um exame, classifica como Liradis M, depois faz uma biópsia e comprovou-se que na verdade era um HCC, então você apenas muda a categoria de Liradis M para Liradis 5. Continua sendo uma lesão maligna. Agora, se você tem dúvida, você não sabe se classifica isso como um Liradis 4, 5, 5V ou Liradis M, preferencialmente classifique como Liradis M. Traduzindo, você está dizendo para o médico que vai receber esse laudo que você não sabe se é um hepatocarcinoma ou outra malignidade, mas que você acredita que ela é maligna. Porém, se você está em dúvida se é maligna ou não é maligna, é melhor você colocar um Liradis 3, que significa uma lesão inconclusiva. Nós vamos ter depois uma discussão dos critérios de desempate, que fazem você selecionar uma categoria em detrimento da outra, mas a regra geral é sempre escolher a categoria mais conservadora, a que for menos taxativa. A Liradis M é menos taxativa que 4, 5, 5V, que falam a favor de hepatocarcinoma, e o Liradis 3 é menos taxativo que o Liradis M, porque diz que você não afirma categoricamente que ela é maligna. E temos também uma outra categoria especial, que é quando você vê sinais francos de tumor na veia, que ela é chamada de Liradis 5V. Essa categoria, então, descreve a presença inequívoca de um tumor invadindo uma veia, que é uma característica bastante associada ao hepatocarcinoma. E essa observação é válida mesmo quando você não tem nenhuma outra lesão no interior do parênquima hepático. Então, se você tem um material ocupando o interior de uma veia, não importa se tem um nódulo, uma massa ou não tem, a simples presença desse material dentro da veia já te autoriza a dar o Liradis 5V, desde que o material tenha as características que a gente vai falar daqui para frente. De novo, se você está em dúvida nessa categoria, escolha uma categoria menos taxativa. Então, um Liradis 4, Liradis 3 ou Liradis 5 tem preferência em relação ao Liradis 5V. O critério definitivo, então, é quando você tem um material com característica de realce no interior de uma estrutura venosa. Existem alguns outros achados menos sugestivos. Se você tiver uma oclusão venosa e sinais de expansão luminal, um aumento do calibre do vaso, um vaso com paredes mal definidas, ou numa ressonância magnética restrição à difusão, ou uma lesão que tem continuidade com um achado classificado como Liradis 5, isso também é sugestivo de invasão vascular. Se você tem veias obscurecidas, parcialmente identificadas, também pode sugerir invasão vascular. E se você apresenta uma veia que você não vê exatamente uma massa, um material dentro, mas apresenta um tipo de realce heterogêneo, você também pode sugerir um Liradis 5V. Então, aqui para ficar mais claro, as imagens explicando. As três primeiras fileiras são definitivamente sinais de invasão tumoral da veia, Liradis 5V.
Na primeira, a gente tem ali um nódulo, e percebam que o ramo adjacente da veia porta apresenta em todas as fases um padrão de realce similar ao do nódulo, hiperrealce arterial, e faz washout. Isso é extremamente sugestivo de invasão vascular do tumor. No segundo caso, a gente não vê um nódulo, mas vê que a veia apresenta um padrão de realce similar a um nódulo suspeito para hepatocarcinoma. Leia-se hiperrealce arterial e washout nas fases tardias. Então, você também está autorizado a classificar como Lihad 5V. E na terceira fileira, nós temos uma alteração no interior do vaso que não apresenta todos os critérios para hepatocarcinoma, mas ele apresenta sim um pouco de realce e até um pouquinho de washout. Então já é suspeito o suficiente para a gente dizer que tem invasão vascular. E o último caso é um exemplo de que você não pode chamar de invasão tumoral. Você vê que uma parte do vaso não está opacificando, é aquela parte ali mais inferior que não apresenta mudança de cor, porém isso pode ser simplesmente um trombo branco, um trombo plaquetário. Como não houve realce, você não pode dizer que é invasão tumoral do vaso. E essa é outra categoria especial, então. Agora, tiradas essas categorias especiais, sobram as outras categorias, Lihad 3, Lihad 4 e Lihad 5, e seus vários critérios que vão determinar onde que vai se enquadrar. E com isso a gente acaba a classificação Lihads. Mas vamos parar por aqui. Então, esse é o nosso segundo checkpoint. Respirem um pouco e fiquem atentos à próxima aula. Obrigado.